Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma edição do Urban View, uma produção da Urban Systems aqui na AltV. Bom, você que está nos assistindo via AltV, você pode participar também lá no site da Urban Systems. Quero lembrar você, www.urbansystems.com.br. Bom, hoje, nosso convidado é o Lincoln Paiva, que está aqui ao meu lado, ambientalista e consultor de mobilidade sustentável, presidente da Green Mobility e do Instituto Mobilidade Verde. Bem-vindo, Lincoln. Obrigado. Prazer ter você aqui. Obrigado, prazer é meu. Bom, e hoje o olhar da semana, o tema pelo qual a gente vai conversar aqui é transporte coletivo, automóvel ou bicicleta? Quem ganha a guerra da mobilidade urbana? A gente vai conversar sobre o que é mobilidade sustentável, qual deve ser o peso de cada modal na equação da mobilidade urbana e que iniciativas já estão funcionando para desafogar o trânsito no Brasil e no mundo. Eu estou aguardando a sua participação também via chat. Basta você entrar no site www.altv.com.br e mandar suas perguntas para a gente. Faz seu cadastro e participa do chat ao vivo e interativo aqui com a gente no Urban View. Bom, vamos lá. A enquete da semana também para você votar lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br, qual modal de transporte a administração pública deve priorizar? São 3 opções para você votar: transporte coletivo, bicicleta ou automóvel. Lá no finalzinho do programa a gente traz o resultado e o Lincoln vai comentar um pouquinho também disso, como é que foi a participação lá no site da Urban Systems. Bom, Lincoln, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você contextualizasse um pouquinho para a gente o que é mobilidade sustentável. Tá. Muita gente acha que mobilidade sustentável é lidar com um sistema de transporte mais sustentável. Mas, na verdade, mobilidade urbana ela tem mais a ver com o desenvolvimento urbano, na questão dos territórios, como os territórios são ordenados, do que com o transporte. Óbvio que o transporte faz parte, né? Ele é um dos pilares de um processo, de um trabalho de mobilidade urbana. Porque não adianta você investir apenas em transportes ou transportes mais sustentáveis, que seriam transportes mais ecológicos, se você não tem uma divisão do território que atenda essas questões da mobilidade urbana. Por exemplo, se a pessoa mora, quanto mais longe a pessoa mora do trabalho, mais ela necessita de automóvel, né? Então, só para complementar, mobilidade urbana sustentável, a gente sempre trabalha a mobilidade urbana como um meio de desenvolvimento, né? Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, ambiental. Então, e a sustentabilidade está exatamente nisso, né? Equilibrar todo o sistema. Bom, ainda dentro desse tema mobilidade, a gente tem visto que mobilidade, sim, ainda é um grande desafio nas cidades contemporâneas. Na sua opinião, quais os maiores gaps que a gente encontra sobre essa questão da mobilidade urbana no Brasil? Eu acho que a maioria dos gestores públicos estão discutindo mobilidade urbana como se fosse, né, como eu havia falado, uma questão só de transporte, como um grande plano de transportes, né? Ou seja, investimento em qualidade, no sistema de transporte público, mas a gente não está discutindo quais são os sistemas que vão proporcionar a gente ter um melhor desenvolvimento. Desenvolvimento social dentro da cidade, né? Então, você pegar a cidade hoje, tem 30% da população que sequer tem acesso ao transporte público porque não tem dinheiro, né? Como que a gente está organizando todo o sistema público? 30% não tem dinheiro, né? Então a gente está criando sistemas de transportes que geram exclusão social, ao invés de incluir essas pessoas. Muito bem, ainda sobre essa questão também dos carros, o Brasil historicamente também tem privilegiado, né, esse tipo de transporte em detrimento do transporte coletivo. A prova disso é o investimento na construção e na melhoria de estradas e vias, enfim, é maior do que na expansão do metrô e dos trens, enfim, por exemplo. Por que isso acontece, na sua opinião? Olha, isso desde os anos 70, né, as cidades vêm investindo nisso porque se tinha aquela questão ligada ao carro com o desenvolvimento, né, cidades muito desenvolvidas, tinham que ter carros e tal. E foi uma opção, né, dos governos até hoje em investir dessa forma. Agora, as pessoas falam, mas a gente tem muitos carros na cidade, e nós não temos muitos carros na cidade. O que nós temos hoje é falta de transporte público, né? Porque se nós tivéssemos transporte público que fosse bom o suficiente para fazer as pessoas trocarem o carro para o transporte público, nós teríamos uma cidade onde as pessoas estavam utilizando. Mas sequer as pessoas têm como utilizar transporte público hoje, porque não tem. Verdade. Você está me dizendo que não existem muitos carros aqui em São Paulo, mas, em contrapartida,
também houve um aumento, por mais que nós não tenhamos tantos carros. Segundo o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, nos últimos 10 anos, a frota de veículos, ou seja, ônibus, carros, caminhões, etc., cresceu 119%. Considerando o resultado do censo da IBGE 2010, o país tem uma média de um carro para cada 2,94 habitantes. É um índice alto? Não, nós temos a nossa taxa de motorização dentro da cidade, ela é menor ainda do que a da Argentina, né? Se você pegar, por exemplo, a China teve índice muito maior, tem 1000%, né? Tem uma quantidade absurda, porque muita gente deixou de andar de bicicleta para comprar um automóvel. Mas ainda a questão não é a quantidade de automóvel, é o uso que se faz. Então, assim, se você pegar cidades europeias, né, onde a taxa de motorização é muito superior a isso, ou mesmo as cidades americanas, onde você tem 1,4, né, a gente tem dois para cada carro, as cidades europeias têm 1,4. Mas por que a mobilidade lá é tão boa, né? Eu fui 4 vezes para a Alemanha para pesquisar um pouco sobre esse tema. O que a gente percebe é que a questão lá não está ligado muito à comercialização e o número de carros, mas ao uso. Por quê? Porque as pessoas utilizam mais transporte, apesar de eles terem os carros, né? A Alemanha é o berço dos grandes carros, estão lá, BMW, Mercedes, são todas alemãs, né, os carros de luxo. Mas as pessoas têm os carros de luxo, mas utilizam o transporte público. Utilizam por quê? Porque tem, essa é a diferença. Tem e com qualidade. Tem, com qualidade. Como é que você tem visto o interesse público na criação de rotas mais inteligentes a fim de melhorar a mobilidade urbana, principalmente aqui em São Paulo? Pois é, então, através desses novos sistemas de apps e até GPS, esse tipo de coisa, eu acho que esses sistemas são bons, eu acho que eles ajudam, mas eles não resolvem, né? Porque o que vai resolver é uma quantidade que a cidade precisa de sistemas de transporte que a cidade precisa. Eu acho que isso é o que vai resolver. Por outro lado, o governo também abaixa os impostos sobre os carros para incentivar a indústria automobilística, ao mesmo tempo que pinta os veículos como grandes vilões da mobilidade urbana, incentivando o uso do transporte público. Como é que você, Lincoln, vê esse paradoxo? E há uma contrapartida em termos de transporte público para auxiliar essa população? Não, nenhum. É um contrassenso mesmo, apesar do que se nós tivéssemos esse incentivo à compra de automóveis, e por um outro lado, na outra balança, a gente tivesse um incentivo ao transporte coletivo, estaria tudo bem, né? Porque os países do mundo inteiro fazem isso mesmo. Porque o mercado automotivo é um mercado que dá muito emprego, né? Tem muito... um carro tem mais de 5.000 componentes, cada componente desse é uma indústria. Então, assim, ele gera muito emprego e ele é importante para a economia. O problema é que não se pode só incentivar a compra do carro, mas a gente precisa incentivar também o transporte público. O maior problema está na falta de investimento para o transporte público. No ano passado, a presidente Dilma, ela zerou a CID de combustíveis. A CID de combustíveis, ele é uma taxa em cima do combustível que quem paga essa taxa são as companhias de petróleo, né? Não é o motorista que vai lá encher, que o combustível fica mais caro. Não tem absolutamente nada a ver. Mesmo porque a CID diminuiu e não diminuiu o combustível, continuou no mesmo preço. Mas esse recurso era um recurso importante porque ele ia para as cidades, ele tinha uma divisão que ia para o estado, ia para o município, para equilibrar. Se você tem uma demanda muito grande da economia, a economia melhora, você tem um aumento da produtividade, um aumento dos transportes públicos. E esse dinheiro, esse recurso, ele vai justamente para investimento em infraestrutura, transporte público e tal, que não tem. Esse dinheiro não vai mais para as cidades. Então, assim, se está investindo no veículo, né, no automóvel, que eu acho que tem que fazer isso mesmo, porém, está deixando de investir e está diminuindo os recursos para transporte público, que isso eu acho que é muito ruim. Prova disso, Lincoln, é que vindo para cá, realmente a cidade de São Paulo hoje está com um trânsito bem caótico. E aí eu postei isso numa rede social e aí as pessoas me disseram assim, vá de metrô, só que o metrô também está com problema hoje. Então, quer dizer, eu acredito que a população também fica sem saída, né? Não tem para onde correr. Não tem. Então, hoje nós, né, com essa questão de se fazer infraestrutura, né, para o transporte individual,
O que ocorre é que realmente as pessoas hoje, se a gente falar assim para as pessoas, olha, deixem um carro em casa e vem transporte público, não tem condição. O primeiro, transporte público não consegue atender essa demanda que vai ser gerada. Vai ficar ruim, a cidade entra em caos. Né? E segundo, que as pessoas não conseguem, depois de tanto incentivo para o transporte individual, né? Como é que você muda isso? Né? É difícil mesmo. Né? Realmente eu percebo que as pessoas... Agora, muita gente tem condições de vir, né? Porque para aqueles que trabalham até 6 quilômetros, a bicicleta é seria um bom recurso. Né? Mas não é para todo mundo, né? É uma parte da população. A outra é andar, né, caminhada, né, até 3 quilômetros seria caminhada. Então, existem maneiras alternativas que são paliativas, né, não resolvem, elas ajudam, mas o importante é no investimento do transporte público de massa, sem dúvida. Bom, os problemas atuais de mobilidade urbana em São Paulo se tornaram um tema de discussão recente aí, com o aumento da tarifa de ônibus. E também a gente teve muita manifestação que aconteceu aqui há alguns meses, né? Uma das soluções a curto prazo foi a instalação de faixas exclusivas para ônibus nas vias mais movimentadas da cidade. Que aí tem pessoas falando que são a favor, tem pessoas que são contra. Inclusive aqui na 23 de maio foi a mais recente, que tem um fluxo muito maior de carros do que de ônibus. Lincoln, como é que você avalia essa atual política de transporte da cidade? Em relação às faixas, eu sou extremamente favorável, né? Eu sou favorável porque ela tem uma questão também que ela é simbólica, né? Isso demonstra que a prefeitura, né, que a gestão pública está de olho dentro dessas questões. Isso gera também debate. É importante as pessoas se manifestarem contra ou a favor, porque esse é o debate que a gente precisa fazer dentro da cidade. E a prefeitura, ela trabalha com esta pressão também, né? Quando a gente começa a se manifestar ou contra ou a favor, a prefeitura também ela se manifesta também, né? Muito bem, a gente tem uma pergunta aqui do Valdemar Faria. Bem-vindo, Valdemar Faria. Ele pergunta o seguinte: como são definidas ou estabelecidas as rotas de ônibus na cidade de São Paulo? Existe uma lógica nisso? Não, existe, né? Isso é feito pela SP Trans, né? Dentro de uma lógica, e tem excelentes profissionais de engenharia lá que fazem isso. Ok. O Gustavo Silva também, muito obrigada pela participação do Gustavo. Ele fala o seguinte, ele está dando a experiência dele aqui. Na Alemanha, 1 litro de diesel custa quase 2,3 euros e a gasolina 2,7 euros. Tá? E o custo de vida também, o custo para o transporte é um pouco maior do que o que a gente tem aqui. Certo? Certo. Agora, por exemplo, na Venezuela custa centavos, né? Você vê que assim, é um incentivo extremamente alto. Agora, a questão do custo, do relacionamento da gasolina, também tem uma estratégia aí, né? Se você aumenta o preço do custo do combustível, ao mesmo tempo você está apoiando também o transporte não motorizado ou o transporte público. Se fica muito caro, se é mais barato. Hoje é mais barato você andar de carro do que andar de transporte público, se você fizer a conta. Né? Então, para mudar para transporte público, precisa valer a pena, né? Bom, você que está chegando agora, a gente está conversando com o Lincoln Paiva, ambientalista e consultor de mobilidade sustentável. Lincoln, conta pra gente como é que funciona o Instituto Mobilidade Verde. Olha, o Instituto, nós trabalhamos com atividades que trazem maior reflexão para meios de transporte mais sustentáveis, né? A gente tem um foco muito grande, né, em urbanismo, né? Porque a gente acredita muito que a questão da mobilidade urbana ela tem muito a ver com a divisão desses territórios que eu estava falando do ordenamento da cidade. Se a gente continua, né, a planejar sistemas de transporte, onde esses sistemas acabam espraiando a cidade, ou seja, mandando as pessoas para mais longe e aumentando o custo de vida local, porque à medida que você cria equipamentos, você leva o transporte público e melhora os equipamentos públicos da região, o IPTU também cresce, né? Então aquele custo, onde às vezes era melhor para a população mais pobre estar num lugar que não tinha transporte público, mas estava no centro da cidade, do que chegar ao transporte público e expulsar essas pessoas. E essas pessoas estão indo para cada vez mais distante. Então, o metrô, em vez de criar uma malha metroviária no centro, né, para que as pessoas que têm carro deixem os carros em casa para usar o transporte público, ela acaba indo em direção às periferias para trazer as pessoas de mais longe para cá. Então, assim, é aquela política de enxugar gelo, né, que você vai enxugando gelo e nunca resolve.
Então, eu acho que tem essas questões. E o Instituto, ele trabalha em cima disso, né? A gente levanta essas questões, a gente trabalha essas questões junto com o poder público, com a população, vindo em entrevistas como essa, fazendo debates, criando projetos que causam esse tipo de reflexão. Bem, eu entrei no site de vocês, inclusive, parabéns, muito legal. Eu vi alguns projetos muito interessantes. Eu queria que você comentasse, biciclotáxi, a bicicloteca e o campus aberto, são alguns deles. Na verdade, assim, esses são projetos que acabam sendo oportunidades, né? Por exemplo, a bicicloteca, ela é um veículo, né? É um triciclo que leva livros para a população em situação de rua. Mas ela surgiu porque eu estava de bicicleta andando na cidade, encontrei um senhor que entregava livros, ele era um ex-morador de rua e queria um carrinho de mão para levar. A gente percebeu que isso era um problema de acessibilidade, mobilidade, a gente criou esse projeto e hoje a gente tem trabalhado com as comunidades, temos 11 unidades dessa, né, e ele já foi... nós já tivemos uma entrevista até do New York Times para falar sobre esse assunto, para você ver como às vezes coisas muito simples podem resolver a vida de muita gente. Sem dúvida nenhuma. Olha que interessante a colocação do Carlos Meira, um grande abraço para o Carlos. As rotas de ônibus em São Paulo são determinadas pela SP-Trans, sim, porém a lógica segue padrões absolutamente funestos. Como as empresas recebem por quilômetro rodado, e não por passageiro transportado, as rotas são cheias de voltas a mais, facilmente observável por quem sai às ruas e procura andar de ônibus. Aliás, parte do problema começa porque aparentemente quem faz as rotas anda de carro. É isso mesmo, Lincoln? Olha, não sei dizer porque é o pessoal lá na SP-Trans, mas... Mas observando, se a gente observar um pouquinho das rotas, eu acredito, eu até concordo sim com o Carlos, porque são rotas extremamente longas, né? Talvez... Não, isso sem dúvida, né? Mas olha, eu acho que assim, existe no mundo inteiro uma padronização do sistema de transporte. O que falta aí é a integração com outro sistema. Então você pega um sistema que ele vai do início, né? Do início até o destino, né? Numa rota que pode até 100 quilômetros isso, né? Então, como é que a gente mexe com isso? Porque antigamente se fazia esses convênios, né? Esses projetos junto com os operadores de forma independente dos outros sistemas, né? E aí você tinha até multa de sobreposição, então eles entendiam que essa integração, na verdade, seria até essas linhas acabavam interferindo uma na outra, então se tinha multas, por exemplo, se você tinha linha de metrô junto com linha de ônibus muito próximo ou fazendo o mesmo destino, tinha multas. Então, eu acho que tem que repensar tudo isso, né? Eu acho um absurdo ter que linhas de 100 quilômetros dentro da cidade. Né? Como é que a sociedade pode participar dessa discussão? Porque eu vejo muita gente também discutindo, querendo participar, mas às vezes não sabe. Quer dizer, é por meio de institutos como o Mobilidade Verde. Como é que as pessoas que estão nos assistindo podem também dar sua contribuição sobre essa questão do transporte? Pode ser, nós somos super abertos, é só trazer essa pauta para a gente vai junto, né? E a gente cria uma pauta para se discutir isso com o governo. Mas isso pode ser levado também para um vereador, né? O vereador está lá para isso, para fiscalizar, para olhar, para criar novas leis, então para legislar sobre essas questões. Você tem comissões, né, na Câmara para falar sobre isso, então eu acho que quem quer faz, é isso? Não, eu acho que dá para fazer, dá para mexer, dá para ir. Eu acho que essa manifestação ela é legítima e tem que fazer. Agora, olha que interessante, você passa por uma rua. Nessa rua tem uma vaga e um carro. No outro dia não tem mais o carro, também não tem mais a vaga. Bom, eu estou falando sobre o Zona Verde. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os objetivos e os impactos desse projeto. Então, a Zona Verde, na verdade, ela é um projeto que foi criado em São Francisco, né, num movimento que chamava Faça Você Mesmo, que a comunidade local, ela ocupava um espaço público para outras coisas. Por exemplo, as pessoas utilizam um espaço público para parar o carro. Então, as pessoas achavam que elas tinham direito de parar nesse espaço para fazer outro tipo de coisa. Acontece que, né, nas cidades americanas, né, São Francisco é um lugar bastante diferente, mas existe um estímulo muito grande para o carro, para o uso do carro, né?
E o que eles estavam fazendo é, opa, eu não quero ter carro, quero ter uma outra, eu quero ter alternativa ao uso do carro. E ocupar esses espaços era uma forma da comunidade olhar e falar assim, não, queremos mais espaço para as pessoas, né, porque eu não quero dirigir, eu não quero usar o carro o tempo todo. Depois disso, veio uma empresa que trabalhava com mobiliário urbano e desenvolveu um negócio chamado Parklets, que tem o mesmo sentido, só que no lugar de se ocupar esse espaço, com, por exemplo, colocando um tapete, né, grama sintética e alguns cadeirinhas de praia e tal, eles ocupavam com mobiliário urbano mesmo, com bancos, com paisagismo, né, mais bacana e tal. E esse pessoal, eles ficaram 3 anos para poder aprovar isso na prefeitura, até que se aprovou e começou a desenvolver isso dentro da cidade. Isso se tornou já políticas públicas na cidade de Nova York, né? Então eles têm, num prazo agora de 3 anos, no começo do ano a prefeitura, ela lança um edital, né, e as pessoas podem ir lá e enviar um projeto, né, para a construção desses parklets, no espaço de 2 carros, né, e se criar um mobiliário urbano para esse local. E esses espaços são aprovados pela prefeitura e isso fica 1 ano, né, lá. Agora, isso nos próximos 3 anos, a prefeitura está fazendo nesse modelo, depois ela pretende fazer isso de forma permanente nesses locais. Em 2010 eu estive em São Francisco eu adorei essa ideia e eu falei, vamos trazer para São Paulo. Esse ano nós acabamos fazendo isso, nós acabamos fazendo esse projeto aqui no mês de agosto, né, durante o Design Weekend, que foi muito bacana, né? Muito bem, então não se surpreendam, se vocês estiverem andando, ver um espacinho onde você gostaria de estacionar o seu carro, estava pensando em estacionar o seu carro, já ocupado de forma verde e mais inteligente. É isso, Lincoln? Mas na verdade as pessoas se surpreendem de forma bastante positiva. Sim. Nós fizemos uma pesquisa nós ficamos 4 dias, né, com essas zonas verdes nesse local. A zona verde ela é um contraponto à zona azul, que é um estacionamento para carro rotativo pago. A zona verde seria esse contraponto no espaço para sentar para as pessoas gratuito. Então, quando nós pesquisamos, né, a maioria não, foi quase 100% das pessoas, tanto quem tem carro que dirigia e quem não dirigia, acharam que a ideia é excelente. Aí depois, se você olhar, né, que nós temos hoje registrados 7 milhões de automóveis dentro da cidade, 32 mil vagas de zonas azuis, então logo, né, você não tem espaço para todo mundo mesmo. Então assim, se você tirar uma vaga, 2, 3, 10, 50, 100, mesmo assim as pessoas ainda vão ter que continuar procurando suas vagas. E se você aumentar, dobrar, duplicar a quantidade de vagas, vai continuar a mesma coisa, as pessoas ainda vão ter que procurar vagas como agulha no palheiro. Lincoln, que outras iniciativas você tem percebido para chamar a atenção da população e dos governantes para a questão da mobilidade urbana sustentável? Eu acho que é as questões das leis, né? A gente tem hoje a gente está discutindo plano diretor dentro da cidade. O plano diretor, ele organiza esses territórios, né? Ele ordena esses territórios. Isso é extremamente importante, nós organizarmos a cidade. Então, esse é o momento que a gente está, o momento atual é um momento que a gente está super importante para poder discutir isso. Inclusive, a gente teve a Semana de Mobilidade e o Dia Mundial Sem Carro, né, que aconteceu agora em setembro. Foi. Ela acontece São exemplos. ela acontece de 19 a 23, mais ou menos, de setembro, todos os anos. Muito bem, estamos conversando com Lincoln Paiva, ambientalista e consultor de mobilidade sustentável. Lincoln, você participa de diversos comitês e iniciativas que debatem mobilidade urbana mundo afora. Quais as principais diferenças entre esses países e o Brasil que você observa com relação a políticas públicas voltadas para esse tema? Olha, a primeira é cultural, né? Então, assim, se você participa, por exemplo, das reuniões na Alemanha, né, ou na Suécia, por exemplo, né, onde você tem uma classe média muito uniforme, a maioria, 99% das pessoas são classe média. Então, muitas das nossas necessidades não fazem nem sentido para eles lá, né? Então, outro dia eu estava num evento, foi na Espanha, sobre mobilidade urbana, vendo diversos cases que estavam ocorrendo. E a cidade, era uma cidadezinha na Suécia, e eles estavam querendo fazer um projeto, e tinham 50% das pessoas já andavam de bicicleta, eles queriam convencer as outras 50%. Perguntei para eles
qual a quantidade de pessoas, né, que vivem na cidade? É 7 mil. Então, assim, né, nós temos uma cidade de 7 milhões de habitantes com os problemas que nós temos com falta de recursos, com uma cultura focada para carro, uma cidade onde tem 30% da população sequer tem dinheiro, tem emprego, está na linha da pobreza. Então, assim, os nossos problemas são muito diferentes deles. No mês passado, nós tivemos uma conferência na Coreia, onde eu pedi para incluir um tema que é muito importante para nós, que é a mobilidade urbana como desenvolvimento social. Foi muito interessante porque se abriu aí uma possibilidade dos países em desenvolvimento poder colocar suas grandes cidades como Mumbai, né, a Índia, Rússia, o que elas estão fazendo para desenvolver planos, né, de mobilidade que reduzem a pobreza, né? Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que ter. E o que o Brasil, levando em conta todas essas considerações que você está dizendo, desses congressos, o que o Brasil pode aprender com isso tudo? Pois é, nós temos um projeto hoje no Brasil que chama Pedal Social. A gente tem feito muita coisa. Olha só, nós desenvolvemos algum projeto, esses projetos que você falou, por exemplo, a bicicloteca, o projeto, a bibliotáxi, né, que a gente coloca um livro dentro do táxi. Então, você acredita que outro dia eu recebi um e-mail do pessoal lá de Ramallah, que estava fazendo um projeto parecido, né, inspirados nos projetos que a gente faz aqui. São projetos muito simples, você vê que são projetos muito simples, que as pessoas podem se inspirar para fazer os seus. No México também acho que já tem um projeto parecido e tal. E nós desenvolvemos aqui um projeto que chama Pedal Social. O Pedal Social ele é justamente para essas camadas mais pobres da população. Ele é justamente um empréstimo gratuito de bicicleta para quem não tem dinheiro, recurso para pegar o ônibus, né? Nós começamos o ano passado em outubro, hoje nós estamos com mais ou menos 50 bicicletas, né, famílias, né, que estão trabalhando, né, usando a bicicleta como até para procurar emprego, né? Muita gente sequer tem trabalho porque sequer consegue chegar no emprego, né, chegar no trabalho. E a bicicleta é um importante recurso para isso, né? Nós fizemos isso, agora a ideia é fazer em Paraisópolis, né? A gente tem um projeto lá para colocar 100 bicicletas lá em Paraisópolis. E são ideias, para você ver, são ideias nossas, com recursos nossos, com a nossa criatividade, que a gente está tentando ajudar. Mas nós não queremos, isso não é solução, né? A gente não está trabalhando com solução, olha, está desenvolvendo uma solução. Não, não é. Isso são tecnologias sociais, onde a gente testa isso. Se dá para se fazer isso em pequena escala, dá para se fazer isso em grande escala, se a gestão pública pensar da mesma forma. Entrando nesse tema que você tocou, que é o uso das bicicletas, o Adriano Santos fala o seguinte: tem muita gente que acha que a bicicleta é a solução para o trânsito caótico das grandes metrópoles. Você concorda? Você disse que já não é só a bicicleta. A bicicleta é um dos fatores que pode auxiliar para a gente fugir desse trânsito maluco. É isso, Lincoln? É isso, olha, a bicicleta, ela pertence ao modal, ela está integrada, ela é um importante meio, porque a bicicleta ela traz um padrão de qualidade para as cidades. Né? Então, em todo lugar onde tem bicicleta, né, você reduz também a velocidade e você melhora também as calçadas para pedestre. Então, assim, é um pensar de forma não motorizada dentro da cidade. Agora, ela não é a solução sozinha, né? Se você pegar as grandes cidades, né, por exemplo, vamos pegar uma cidade como Copenhague, que é uma cidade muito menor, tá? As distâncias são mais curtas, é relativamente plano, então tem 40% de pessoas andando de bicicleta. Mas se você pegar e outras cidades pequenas, né, outras cidades europeias menores, mas São Paulo a gente chegaria a quantos por cento? Por exemplo, vamos supor que numa campanha, num projeto, tendo 400 quilômetros de ciclovias, uma boa infraestrutura e tal, a gente chega aí a 15% de deslocamento feito por bicicleta. Hoje a gente tem menos, 0 ponto alguma coisa, né? A gente não tem nenhum por cento do total deslocamento feito de bicicleta. Então vamos supor que a gente chegue a 15% nos próximos 10 anos aí. Ainda teríamos aí 30% que não tem dinheiro para transporte público, nem bicicleta nem transporte, e as outras pessoas estão andando de carro, né? E aumentar o deslocamento de transporte público. Então, assim, a gente tem um caminho enorme para se fazer, né? Para trazer população para o restante que Exatamente. Que não quer. E ainda de dentro bicicleta. dessa questão das bicicletas, precisa, sim, além de buscar essa solução,
trazer educação de trânsito também. Olha aqui as considerações que o Edgar Baldo coloca. Fizeram uma ciclovia aqui em Belo Horizonte, em volta da Lagoa da Pampulha, que já provocou muitos acidentes, inclusive com mortes. O Carlos Meira também complementa, deslocamento sustentável é possível com bicicleta, mas a cidade tem muitas subidas. Seria bom poder contar com bicicletas com auxílio de motor elétrico, mas elas custam caro demais, chegam a mais de 2.000 os modelos mais baratos. Lutar por uma isenção objetiva de impostos e taxas para esse tipo de veículo ajudaria. Sem um motorzinho precisa ser atleta. Verdade, Carlos. Bom, então, olha, Carlos, olha, eu não sou atleta, eu ando de bicicleta para todos os lados, mas acontece o seguinte, à medida que você vai andando, por exemplo, eu tenho uma bicicleta, minha é uma bicicleta muito simples, né? Não tem muitas marchas, nem nada, mas acontece que primeiro você vai se condicionando melhor, e segundo, que você vai vencendo essas subidas de forma inteligente. Você não anda de bicicleta como você anda no carro, né? Você dá um pouquinho mais de volta, mas ao mesmo tempo você é mais rápido, porque você não pega congestionamento. Então você procura, por exemplo, eu vim para cá. Verdade, prova disso é que eu vim de carro, foi um sofrimento, foi bem complicado, o trânsito está bem difícil hoje aqui em São Paulo, e o Lincoln veio de bicicleta. Pois é, então, isso que eu queria te falar, para vir para cá, eu não vim aqui pela rua onde passa carro. Qual foi o meu caminho? Por dentro do parque. Eu andei um pouquinho mais, mas vim olhando a vegetação, o lago e tudo mais. Conhecendo então, assim, novos espaços em São Paulo, porque isso também a bicicleta nos propõe, né? Uhum. Então, é um outro caminhar, é um outro ver. Então, assim, o modelo de bicicleta é diferente do pensar de carro, né? Então, essas subidas que a gente pega de carro, muito fácil, nós não fazemos de bicicleta. A gente tem os nossos caminhos e as nossas rotas que nós fazemos isso de outra forma. Olha aí, mais uma consideração do Valdemar Faria. Ele fala o seguinte... bom, pessoal, fica claro que todas essas soluções no exterior são muito boas, mas adequadas ao contexto local, que foi o que você colocou também, né, Lincoln? São Paulo é uma cidade de subidas, não combina. Quando morei no Rio, também andava de bike. Não, combina assim. Não existe nenhuma cidade que não seja ciclável, né, como o termo que se utiliza. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma cidade como a gente está falando de cidades europeias e tal, vou dar Freiburg, né, que é considerada a cidade mais sustentável do mundo. E o percentual de bicicleta ela é muito alto, são quase 40%, né, de deslocamento feito de bicicleta. Agora, Freiburg tem as ruas muito estreitas, ela é uma cidade praticamente de montanhas, de colinas. Então, assim, e as pessoas andam de bicicleta, né? Então, a questão eu acho que nós temos aí dois paradigmas aí, né? Que uma quer vencer... A cidade de São Paulo, a gente tem uma montanha que é em direção à Avenida Paulista, né? Então, tudo que você for em direção à Avenida Paulista, você vai pegar subida, mas você tem metrô. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta dobrável, que muitas vezes, se eu estou com preguiça de bicicleta até lá, eu vou com a minha dobrável, que pode entrar dentro do metrô em qualquer dia, em qualquer horário da semana, e saindo de lá eu ando. Outra questão que se você pega a cidade em direção, para todas as pessoas que não vão para a Paulista, né? O fundo de vale, né, que são perto dos rios, né, Rio Pinheiros, é totalmente ciclável e totalmente plano. Então, se você sai de Pinheiros, por exemplo, que está meio na subida ali, você vai descer e pegar, por exemplo, ir até da Zona Oeste à Zona Sul, totalmente no plano. Você tem a ciclovia, por exemplo, da Faria Lima, e você vai pega Funchal e Berrini até o Shopping Morumbi, praticamente plano. Bem, além da bicicleta, Lincoln, que outras opções de transporte você vê como viáveis ou interessantes em alternativas aos carros e que vantagens eles trariam, essas soluções trariam para a vida urbana? O Adriano Santos, inclusive, complementa essa questão falando o seguinte: a carona solidária pode ser uma alternativa prática para melhorar mais individualismos e questões culturais dificultam a adesão à carona? Então, primeiro, eu acho que antes Sim. de discutir os meios de transporte, a gente tem que discutir a cidade. Então, assim, hoje a gente precisa primeiro encurtar as distâncias. No dia que a gente encurta essas distâncias, como é que a gente encurta a distância? Desenvolvendo bairros, né? Em vez de trazer todas as pessoas para o centro, a gente deveria estar desenvolvendo esses bairros, né? Levando o trabalho para mais próximo desse bairro. É uma coisa extremamente complexa, difícil, mas não é impossível. A gente consegue fazer isso com um bom planejamento. Bom, uma cidade que não desenvolve, que não cria novas centralidades, né? Não criam
novas centralidades na cidade, nos próprios bairros, onde elas estão extremamente... porque a gente tem essa percepção da cidade dependendo do horário. Se você vai, dependendo do horário que você está, a cidade ela pode ser muito distante ou ela é muito curta, dependendo do trânsito, né? Porque a nossa percepção de cidade é em relação a tempo, né? Quanto tempo demora para chegar, e nunca é em distância em quilômetros. Muitas vezes, na distância de 6 quilômetros, por exemplo, se você pensar em tempo, dependendo de onde você está, você pode levar 3 horas, ao passo que de bicicleta seria 20 minutos. Então, assim, a gente também tem estas questões que a gente precisa colocar. Bom, resolvendo esses problemas que a gente tem de espaço, tempo, percepção de cidade, a gente tem uma outra questão que são os modais, né? E como que a gente coloca esses modais, como é que a gente integra esses modais todos, né? De uma forma bastante inteligente. Para a cidade, embora alguns especialistas falam, não, a gente tem que investir muito em corredores de ônibus e tal, eu concordo, mas eu acho que dentro da cidade a gente precisa do metrô, né? Sem dúvida, né? Eu acho que, assim, que a gente vai ter uma diferença muito grande se nós trabalharmos a questão do metrô. Agora, a carona solidária que foi comentada, eu acho que ela é legal, né? Que ela pode, mas a gente não pode tratar isso como uma solução dentro dos sistemas complexos que a gente tem. Eu acho que toda empresa que estimular esse tipo de coisa, ela vai estar ganhando mais produtividade. Eu acho que é uma coisa muito estratégica dentro da empresa, né? Que ainda tem pouca... dentro da cidade como um todo, aí o reflexo é muito pequeno. Mas eu acho que para uma empresa, ou para um conjunto de empresas, eu acho que é bastante importante. Eu acho que é uma boa saída. Boa iniciativa. Muito bem. Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, é um grande defensor de modelos urbanísticos que viabilizem o desenvolvimento de novas centralidades equilibradas, com opções de residência, trabalho, saúde, educação e lazer para diminuir o número de cidades dormitórios e de pessoas que precisam atravessar a cidade diariamente. Lincoln, você acredita que é possível repensar o adensamento urbano de uma cidade como São Paulo para melhorar de forma definitiva a situação do transporte urbano? Sem dúvida. Essa coisa do bairro dormitório, isso morreu, isso não existe mais. Se você pegar, por exemplo, Los Angeles, né, que ainda tem muito essa coisa que eles chamam de bairros jardim, né, que eles chamam, né, que são as casas afastadas, quando tem uma casa, um jardim e tal. Essa coisa hoje, na cidade, isso não existe mais, né? O que se está se fazendo hoje é buscando essas soluções, criando maior adensamento, criando áreas mistas, onde a pessoa pode habitar, morar e trabalhar próximo, né? Esse eu acho que é o futuro da cidade. A situação ideal. É a situação ideal. Bom, a gente está chegando aqui já no finalzinho do UrbanView e vamos ver então o resultado da nossa enquete do dia. A pergunta era: qual modal de transporte a administração pública deve priorizar? O pessoal votou lá no site da urbansystems.com.br. 0% disseram automóvel, 17% disseram bicicleta e 83%, a maioria, diz transporte coletivo. É isso? Muito bom o resultado? Como é que você julga isso? Eu acho que assim, o carro faz parte também, né, da mobilidade. É bom ter um equilíbrio, né? Porque o carro faz parte dessa... Acho muito interessante... Mas esse entendimento das pessoas, né, de acreditarem no transporte público é interessante? É super interessante. Eu acho que é por aí. O que se precisa é que, assim, o que eu gostaria de deixar claro é de que o carro também faz parte disso. O que não se pode fazer nas grandes cidades, nas cidades em desenvolvimento, é atribuir ao carro a responsabilidade de levar pessoas o tempo todo, né? Então, assim, hoje as pessoas não conseguem largar o carro, né? Não é porque é de status, né? Porque se você tem transporte público para todo mundo, fica impossível, nenhuma pessoa vai preferir o carro a usar o transporte público, que primeiro, barato, rápido, chega aos lugares e ficar no trânsito. É impossível, né? Ninguém seria tão, né, louco de deixar de usar o transporte público dentro dessas condições para pagar mais caro e ficar preso em congestionamento. Mas eu achei muito interessante, eu acho que é por aí. Essa linha de pensamento é muito boa. Lincoln, obrigada pela sua participação. Eu queria que você deixasse seu site para o pessoal conhecer um pouquinho mais do Instituto Mobilidade Verde. Tá bom, né? Meu site é Mobilidade Verde, www.mobilidadeverde.org, e quem quiser fazer algum contato, responder alguma pergunta, participar do Instituto, é contato@mobilidadeverde.org. Muito bem, obrigado e sucesso. Obrigado.
Bom, se você perdeu algum trecho do programa de hoje, a versão na íntegra está disponível no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/urbansystems, e no iTunes é só procurar o canal Urban Systems. Você também consegue acessar um compacto com os melhores momentos do programa no YouTube e no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A gente tem também o nosso Twitter, twitter.com/urban_systems, e o nosso Facebook, facebook.com/Urban Systems. E não percam o próximo Urban View, que vai conversar com Alexandre Dias, diretor de marketing e varejo da General Shopping Brasil, sobre o mercado de outlets, às 17h15, na quarta-feira, aqui na UTV. A gente se vê lá.